porque a dor de se sentir insuficiente cresce justamente quando você faz da sua vida um tribunal. Mas existe uma porta se abrindo no instante em que você para de se acusar e começa a enxergar quem foi que ensinou você a se diminuir. Você não se sente insuficiente porque viu a verdade sobre si. Você se sente insuficiente porque acreditou numa voz cansada que fala dentro da mente e se veste de verdade. Essa voz compara, mede, humilha, apressa e depois ainda finge que está te protegendo, quando na verdade só te mantém curvado. Ela diz que você nunca é o bastante, nunca faz o bastante, nunca cura o bastante, nunca vence o bastante, e você vai cedendo como se essa voz fosse você. Mas rume aponta para outro lugar, não para a voz que treme, e sim para o espaço silencioso que percebe a voz sem ser ferido por ela. E é aí que a reviravolta começa, porque o que pode observar a sensação de insuficiência não nasceu insuficiente. Talvez a vida inteira você tenha tentado reverter isso, melhorando a imagem, o corpo, o dinheiro, a aceitação, o desempenho. E mesmo assim, o vazio continuou voltando com outro rosto. Porque ninguém cura a sede pintando o copo. E ninguém cura a ferida do não sou o bastante, continuando a adorar o personagem que vive implorando aprovação. O que precisa virar dentro de você não é o mundo, é o lugar de onde você está olhando para si mesmo agora. Quando a falsa medida cai, algo vivo aparece sem esforço, uma presença sem comparação, sem disputa, sem pedido de licença para existir, e então nasce a pergunta que a mente teme. Se o sofrimento sempre veio da ideia de ser pouco, quem você seria sem essa ideia? E quem lucra dentro de você quando ela continua viva? Você foi treinado a se olhar com os olhos de quem nunca soube te ver. E esse é um dos venenos mais silenciosos que existem, porque depois de um tempo, a pessoa nem precisa mais ser ferida de fora. Ela mesma continua o trabalho por dentro. Ela se cobra antes de tentar. Ela se diminui antes de falar. Ela pede desculpa até pela própria presença. E então, chama isso de humildade, quando muitas vezes é só uma dor antiga usando roupa de virtude. Não é paz o que sente quando se encolhe para caber. É abandono de si, repetido tantas vezes que começou a parecer normal. A sensação de insuficiência quase nunca grita no começo. Ela sussurra. Ela aparece quando você vê alguém brilhando e seu peito pesa. Quando alguém te elogia e você não consegue acreditar. Quando você acerta, mas por dentro sente que ainda não chegou. Quando tudo está em ordem, mas algo continua dizendo que falta você. Percebe a crueldade disso? Até nos momentos em que a vida te toca com delicadeza, essa voz tenta roubar o encontro. Ela transforma presente em cobrança. Ela transforma a existência em prova. E por trás dessa dor, existe uma mentira simples, mas profunda. A mentira de que o seu valor depende do que pode ser mostrado, do que pode ser medido, do que pode ser comparado, do que pode ser aprovado por outros olhos. Só que tudo isso muda o tempo todo. Hoje te levantam, amanhã te ignoram. Hoje você se sente aceito, amanhã se sente pequeno outra vez. Como construir paz sobre algo que muda a cada olhar? Como descansar, se sua identidade vive pendurada na opinião do mundo? É por isso que tanta gente passa a vida tentando reverter a insuficiência do jeito errado. Melhora a aparência, mas continua se odiando em silêncio. Conquista coisas, mas sente vergonha de não sentir plenitude. É admirada, mas dentro ainda se sente uma fraude. Ama e mesmo assim pede confirmação o tempo inteiro. Reza, medita, estuda, se desenvolve, evolui, mas ainda carrega a pergunta secreta. Agora eu presto. E essa pergunta é a prisão. Porque enquanto ela continuar viva, toda conquista será só comida jogada num buraco sem fundo.
Não é o mundo que precisa te dizer que você basta. É a mentira que precisa perder a autoridade dentro de você. Rumi não aponta para um eu mais enfeitado. Ele aponta para o lugar onde o eu inventado começa a afrouxar, porque o sofrimento não nasce só da dor. Nasce da identidade que você fez em torno dela. Um pensamento veio. Alguém te feriu. Uma rejeição aconteceu. Uma ausência marcou seu peito. Até aí havia dor. Mas depois nasceu a conclusão. Então eu sou menos. Então eu não tenho valor. Então existe algo errado na minha essência. E foi essa conclusão, repetida, que virou a parede da sua prisão. Olhe com mais coragem para isso. Talvez você nunca tenha se sentido insuficiente por causa do que é. Talvez tenha se sentido insuficiente por causa do significado que deu ao que viveu. Alguém foi frio e você entendeu que não era digno de amor. Alguém te comparou e você entendeu que nasceu em desvantagem. Alguém te ignorou e você entendeu que sua presença não importa. Mas uma experiência não é identidade. Uma ferida não é essência. Uma história não é o centro do seu ser. Quem te convenceu de que um momento podia definir a sua alma inteira? Existe também uma armadilha mais escondida, a de transformar a cura em mais uma cobrança. Então a pessoa já sofre por se sentir insuficiente. E depois sofre por ainda não ter superado isso. E depois sofre por ver outras pessoas aparentemente resolvidas. E no fim, até a busca por paz vira mais um chicote. Mas a reversão verdadeira não começa quando você vence a dor à força. Começa quando você para de fazer guerra contra o que sente. Porque aquilo que é visto com presença começa a perder o poder de mandar. E aquilo que é combatido sem compreensão costuma criar raízes ainda mais fundas. Talvez por muitos anos você tenha tentado se livrar dessa sensação correndo para ser mais interessante, mais desejado, mais sábio, mais forte, mais admirado, mais espiritual, mais tudo. Só que quem corre sem parar raramente percebe que está fugindo de uma ideia, não de uma realidade. E a ideia é esta: só serei digno quando me tornar outra pessoa. Mas repara no absurdo disso. Quem foi que decretou que o seu direito de existir em paz depende de virar outra versão de si? Quem escreveu essa lei dentro do seu peito? Quem disse que você só pode relaxar depois de alcançar um ideal que sempre se move? Esse juiz interior parece sério, parece lúcido, parece até moral, mas muitas vezes ele é só medo acumulado falando com voz de autoridade. E medo, quando não é visto, vira regra, vira identidade, vira destino inventado. A insuficiência também gosta de se esconder na comparação. Você olha a superfície da vida dos outros e compara com o subsolo da sua. Você vê o brilho que o outro mostra e compara com a dor que só você sente. Você compara seu começo com o meio do caminho de alguém, seu bastidor com a vitrine de outra pessoa, seu cansaço com a imagem editada que o mundo exibe, e depois conclui que está atrás, abaixo, fora, quebrado. Mas comparação é uma régua cega. Ela não mede verdade. Ela mede aparência, recorte, projeção e ilusão. O coração sufista não cresce pela disputa. Ele cresce pelo derretimento do falso centro. Por isso Rumi fala tanto de queimar, de cair, de ser desfeito. Não porque a pessoa precise ser destruída em sua essência, mas porque o personagem que vive pedindo valor precisa perder o trono. Esse personagem nunca se satisfaz. Mesmo quando recebe amor, ele pede mais. Mesmo quando recebe prova, ele duvida. Mesmo quando vence, ele teme perder. Ele não quer paz. Ele quer garantias, e garantias não existem neste mundo que muda. Talvez a parte mais dolorosa de tudo seja esta: você aprendeu a achar que, para ser amado, precisava se ajustar o tempo inteiro, ser menos intenso, menos sensível, menos verdadeiro,
mais útil, mais agradável, mais fácil de engolir. E aos poucos foi trocando presença por aceitação. Só que toda a aceitação comprada com abandono interior cobra um preço terrível depois, porque chega uma hora em que a pessoa até é escolhida, mas não se sente encontrada. Até é abraçada, mas não se sente tocada. Até é ouvida, mas não se sente vista. E não entende por quê. Não entende porque ofereceu uma versão editada de si por tanto tempo que começou a esquecer o próprio rosto. E quando o amor chega, ele encontra a máscara primeiro. A alma continua com fome. Continua esperando um encontro que não pode acontecer enquanto ela mesma continuar escondida. É por isso que insuficiência e falsidade interior andam tão perto. Reverter isso dói, porque exige perder velhas alianças. A aliança com a autopunição, a aliança com a necessidade de provar, a aliança com a identidade de quem sempre falta, a aliança com a voz que diz que dureza é maturidade. Não, nem toda dureza é lucidez. Muitas vezes é só brutalidade herdada. Muitas vezes você chama de disciplina a continuação da violência que sofreu. Muitas vezes chama de realismo aquilo que, no fundo, é desesperança acostumada. E enquanto não enxergar isso, continuará chamando ferida de verdade. Há um ponto em que a mente pergunta: então vou simplesmente dizer que sou suficiente? Não, porque isso ainda seria uma frase tentando cobrir um buraco. E o buraco não fecha com slogan. Fecha quando você vê que a própria ideia de insuficiência depende de uma imagem mental de quem você deveria ser. Sem essa imagem, o que sobra? Sobra o fato simples de estar vivo antes de qualquer avaliação. Sobra a consciência que percebe a dor, mas não nasce dela. Sobra um espaço que não precisa competir para ser. Sobra o que sempre esteve aqui, antes da comparação começar. É aí que a não-dualidade toca essa ferida de um jeito radical, porque ela não diz apenas que você precisa se amar mais. Ela vai mais fundo. Ela pergunta quem é esse você que se acha separado da vida e vive tentando merecer existir. Quem é esse eu que se sente um pedaço solto do mundo? Quem é esse centro que acha que está sozinho diante de tudo? Quando essa investigação começa de verdade, algo treme. Porque você percebe que muito do sofrimento vinha de tomar uma construção mental como se fosse o seu rosto real. E o rosto real não cabe na humilhação que a mente repete. Você não é a voz que diz, eu não sou o bastante. Você é aquilo que ouve essa frase aparecer. E isso muda tudo. Porque, se você fosse a frase, não poderia percebê-la. Se você fosse a insuficiência, não conseguiria notar sua chegada e sua saída. Ela vem, ela aperta, ela conta histórias, ela tenta convencer. Mas há algo em você que continua aqui antes, durante e depois dela. Fica então uma pergunta mais funda que todas as outras. Se essa dor te acompanhou por tanto tempo, quem você seria sem usá-la para se definir? Se você parasse de se chamar de pouco, o que teria de morrer dentro de você, junto com esse velho nome? Quantas escolhas suas ainda nascem da tentativa de compensar uma ferida que nem sequer diz a verdade sobre você? Quantos amores, silêncios, medos e máscaras ainda estão de pé por causa dessa antiga crença? E se o que você chama de eu for em grande parte a casa construída ao redor dessa dor? O que aconteceria se uma luz começasse a entrar agora, sem pedir licença? O que em você treme quando imagina viver sem precisar provar valor a ninguém? O que sobra quando a acusação se cala por um instante? E por que esse instante parece assustar tanto e libertar tanto ao mesmo tempo? E talvez seja por isso que você tenha tanto medo de ser visto de verdade. Não porque exista algo feio no seu fundo, mas porque você teme que,
Se alguém chegar perto demais, confirme o que a sua dor repete em segredo. Então você aprende a se mostrar pela metade. Mostra o que agrada. Esconde o que pulsa. Entrega uma versão arrumada, mas não viva. E depois sofre porque ninguém toca sua parte mais funda. Como poderiam tocar se foi justamente essa parte que você treinou para esconder? A insuficiência faz isso. Primeiro te corta de si. Depois te faz chamar essa distância de proteção. Por isso a perfeição seduz tanto quem se sente pouco. Ela parece uma saída limpa. Parece dizer: quando tudo em mim estiver impecável, a dor vai parar. Mas perfeição não cura a indignidade. Só a organiza melhor. Só deixa a ferida bem vestida. Por fora, você parece mais forte. Por dentro, continua com medo de ser descoberto. Porque quem vive para não errar ainda continua acreditando que um erro poderia provar que não merece amor. E enquanto essa crença respira, até o acerto vira prisão. Repara também como essa dor mexe com o seu jeito de amar. Quem se sente insuficiente quase sempre aceita migalhas com cara de banquete. Aceita demora demais. Aceita confusão demais. Aceita ausência demais. Aceita ser escolhido só em partes. Porque no fundo pensa: talvez isso seja o máximo que alguém pode me dar. Talvez exigir presença seja pedir demais. Talvez querer ser amado por inteiro seja um luxo que não combina comigo. E assim, a ferida faz você negociar justamente o que mais deveria proteger. Só que toda vez que você aceita menos do que sua alma implora, algo dentro de você aprende uma lição cruel. Aprende que sua fome não importa. Aprende que seu limite é exagero. Aprende que sua verdade atrapalha. Aprende que ser deixado esperando é normal. Aprende que precisa agradecer até pelo que machuca. E a insuficiência cresce exatamente aí. Não só quando alguém te fere, mas quando, para não perder o outro, você se abandona diante de si mesmo. Essa é uma das formas mais silenciosas de se quebrar por dentro.